No primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. De manhã nós daremos sequência ao assunto que iniciamos hoje de manhã, concluindo a exposição daquele texto que lemos. Hoje vamos tratar desta passagem importantíssima da Escritura. 1 Samuel 30. Acompanhe a leitura, por gentileza. Sucedeu que, pois que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os homens que vieram à cidade, Davi e seus homens vieram à cidade e ela queimada. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram uma voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos, 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu? E de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra a banda do sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo guiou. E eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou. Serão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado. O levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Amém? Irmãos, esse texto retrata uma crise familiar, uma crise gravíssima. E a crise é que o sogro quer matar o genro. E o sogro é rei.
E o genro foi escolhido por Deus para suceder o sogro. E o sogro está louco, ele está alucinado, ele tem ímpetos de ira, movidos pelo diabo. E o genro sabe que não tem mais para onde fugir do sogro, foge para cavernas, para desertos, para vilas, povoados. Por onde ele vai, o sogro, com fúria insana, o persegue para matá-lo. Quando Davi percebe que não tem mais jeito, resolve buscar asilo político fora de Israel. Curiosamente, busca asilo político em território filisteu, históricos inimigos de Israel. E por graça divina, Davi encontra favor do rei Aquis, rei filisteu, que o abriga, que o acolhe, juntamente com seus 600 homens e respectivas famílias, concedendo a ele, inclusive, uma cidade refúgio, a cidade de Ziclag, para ele e essas pessoas todas se abrigarem. Diz o texto, que em dado momento esse rei filisteu resolve declarar guerra contra Saul. A essas alturas, Davi, homem de confiança do rei filisteu Aquis, era o seu escudeiro pessoal. Olha o constrangimento de Davi, ir à frente do exército inimigo, para atacar o seu próprio povo, sobre o qual ele já tinha sido ungido rei, para suceder seu sogro. Mas Davi marcha à frente do exército filisteu, como escudeiro do rei filisteu. No meio da jornada, diz a escritura, que os príncipes filisteus disseram ao rei: olha, esse homem é guerreiro, esse homem é israelita, esse homem está acompanhado de homens acostumados à labuta e à guerra. Se este homem se voltar contra nós, estamos encrencados. Então dispensa esse homem, ele não pode ir conosco. A contragosto, o rei Aquis dispensa Davi. Quando Davi e seus 600 homens retornam para Ziclag, são tomados de uma terrível surpresa. A cidade tinha sido atacada pelos amalequitas. A cidade tinha sido ferida pelos amalequitas, queimada pelos amalequitas. Eles haviam saqueado todos os rebanhos, todos os bens, todos os objetos de valor. E mais, tinham levado cativos os filhos, as filhas e as mulheres. Quando Davi e seus homens olham para essa cena, diz a Bíblia que eles todos começaram a chorar. Choraram convulsivamente, publicamente, até não terem mais forças para chorar. E diz a Bíblia que de repente, os aliados de Davi se revoltam contra Davi, porque viram suas famílias destruídas, escravizadas, dominadas. E diz a Bíblia que eles querem apedrejar Davi. E nesse momento Davi se reanima no Senhor seu Deus. E espera e pede que venha a ele a estola sacerdotal. E Davi então ora a Deus numa pergunta simples, na mais breve oração registrada talvez na Bíblia, composta de duas perguntas apenas: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? E Deus responde: persegue Davi, porque tudo que tomaram de você, você vai trazer de volta. E Davi foi, e Davi lutou, e Davi venceu, e Davi tomou de volta tudo aquilo que os amalequitas haviam tomado dele. Esse texto enseja-nos algumas importantes lições que passo a considerar com vocês. Penso eu que tudo que está, e está escrito isso na Escritura, tudo que está escrito para o nosso ensino. Todas essas narrativas não são apenas histórias que ocorreram, mas exemplo daquilo que Deus fez e pode fazer ainda hoje na nossa vida. E a primeira coisa que esse texto nos ensina, preste atenção, é que os amalequitas são um símbolo de toda oposição à nossa vida e à nossa família. É um símbolo de forças que atacam a família, sejam elas visíveis ou sejam elas invisíveis.
E chama a sua atenção como é que é esse ataque do inimigo à família. Todos vocês têm plena consciência, irmãos, que nós estamos vivendo numa época em que a família está sendo atacada. Atacada no parlamento, atacada nos palácios, atacada nas cortes, atacada na imprensa, atacada na grande mídia, atacada no teatro, atacada nos filmes de Hollywood, atacada nas telenovelas brasileiras, atacada na literatura, atacada até nos púlpitos. A família está sendo encurralada, emparedada por forças hostis, malignas, perigosas. A grande pergunta, à luz desse texto, é como é que é esse ataque do inimigo? Chama a sua atenção para alguns pontos. Primeiro, é um ataque implacável. Olha o versículo 1 comigo. Tinham dado com ímpeto contra o Sul e Ziclag. Essa palavra ímpeto é muito forte. Ela traz a ideia de fúria, de um ataque frontal, de um ataque implacável, de um ataque avassalador. O diabo, nosso adversário e acusador, ele não veio para brincar, ele não tira férias, ele não descansa, ele vive 24 horas no ar, rodeando a nossa vida como um leão que ruge, buscando uma brecha para nos atacar. E ele é mau, e ele é maligno, ele é perverso, ele é ladrão, ele é assassino, ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. E você e eu temos visto muitas pessoas, muitos cônjuges, muitos filhos, muitas famílias arruinadas por esses ataques. Eu estava pregando alguns anos em Vitória, numa casa, e enquanto pregava, uma mulher chorava convulsivamente, e aquilo me incomodou demais. Quando eu terminei a mensagem, fui conversar com ela, e ela, com um semblante muito abatido, me disse assim: Pastor Hernandes, o diabo destruiu a minha vida. E eu perguntei: mas o que é que a senhora quer dizer com isto? Ela me respondeu: eu tinha uma família, um marido, 2 filhos, um bom apartamento, um bom salário, mas não havia paz na nossa casa. Havia uma nuvem escura na nossa alma. E ela disse que um dia ela acordou apavorada, com o grito dos filhos. E quando ela acordou, o marido não estava do lado. Ela correu na direção do quarto, a porta estava trancada. Ela bateu a porta não se abriu. Ela arrebentou a porta e se deparou com um quadro horrível. O seu marido apunhalava os próprios filhos. E quando ela entra no quarto, ele enterra o punhal sobre o seu peito e cai sem vida sobre os corpos ensanguentados dos filhos. Ela me diz: pastor, eu levei toda a minha família para o cemitério, o diabo destruiu a minha vida. Há muitas pessoas destruídas. Uma das coisas maravilhosas é que o poder de Deus é maior do que o poder da destruição do diabo. No ano passado, distribuindo devocional cada dia em Vitória, eu estou na calçada andando, distribuindo, uma mulher me avista de longe, e eu confesso que eu não a reconheci. Ela veio na minha direção com um sorriso bonito: eu posso lhe dar um abraço? Eu disse: posso, mas eu não sei quem é a senhora. Pode, mas eu não sei quem é a senhora. Ele disse: eu sou aquela mulher que estava chorando aquele dia. Jesus mudou minha vida, Jesus transformou meu coração. Hoje eu sou uma serva de Deus. Irmãos, quantas pessoas que estão assim, atacadas de uma forma implacável. Mas se você perceber comigo, o versículo 1 diz ainda que o inimigo não só atacou com ímpeto, mas feriu e queimou. Eu acho que você queima estruturas físicas e você fere pessoas. Nós vivemos numa geração de pessoas feridas.
mas muito mais feridas na alma e na honra do que feridas no corpo. Tem muita gente, irmãos, que não consegue superar suas dores emocionais, de abusos sofridos lá na infância. E nós pais, e nós avós, e vocês pais mais jovens, tenham o máximo de cautela e cuidado, porque o território onde mais crianças são abusadas é do território da própria parentela, primos, tios. A família hoje é o 5º lugar mais perigoso do mundo para alguém sobreviver. Eu estava pregando num congresso de médicos e enfermeiros em Patrocínio, Minas Gerais. E tinha uma enfermeira muito alegre, muito sorridente, que era a pessoa que recebia os congressistas, né? Na porta do hotel, estava lá botando os crachás e dando nome, dando orientação às pessoas que chegavam. Depois que eu dei uma palestra, a primeira palestra do congresso, essa mulher me chamou à parte e disse: o senhor está vendo esse sorriso bonito que eu tenho? Eu disse: é claro. Como não pode? Como não ver isso? E ela me disse: pois esse sorriso é uma mentira. Por trás desse sorriso eu carrego uma alma enferma, ferida. Isso é uma cortina. Isso é apenas uma máscara. Aqui dentro eu sou uma mulher doente. Eu estava pregando há pouco tempo em São Paulo, e uma mulher se aproxima de mim, levanta a manga da sua blusa e mostra uma grande cicatriz no braço. E ela disse: o senhor está vendo essa cicatriz? Eu estou. Ela me disse: eu fui esfaqueada pela minha mãe quando eu tinha 10 anos. Ela me disse: eu odiei a minha mãe 50 anos. Eu enterrei a minha mãe e não perdoei a minha mãe. Gente ferida. Outra mulher me disse: pastor, eu fui abusada pelo meu pai desde os 9 aos 16 anos. Eu vivi num cativeiro e ele me ameaçava: se você contar para sua mãe, eu mato a sua mãe. E ela me disse assim, chorando: o senhor sabe qual foi o dia mais feliz da minha vida, pastor? Eu falei: não. É no dia que meu pai morreu. Foi o dia da minha libertação. Muita gente ferida. Eu nunca me esqueço o dia que um líder da igreja me procurou e disse: pastor, o senhor não conhece a minha mãe? Eu sou o filho mais velho. Minha mãe tem quase 80 anos. Eu nunca vi minha mãe feliz. Sempre uma pessoa muito depressiva. Já levamos em médicos, psicólogos, já fez todo tipo de exame que o senhor possa imaginar. Não tem nada físico, mas ela tem uma tristeza crônica. O senhor podia orar por ela? Eu disse: eu vou lá na sua casa, na casa da sua mãe, orar por ela. Quando eu cheguei naquela casa, aquela senhora estava sentada num sofá, com um olhar distante, com um semblante abatido. Me aproximei, a cumprimentei, comecei a conversar um pouco com ela. Daqui a pouco Deus toca o coração dela e ela disse assim: por favor, me deixe a sós com o pastor. Quando eu fiquei só com ela, ela olhou dentro dos meus olhos e me disse assim: pastor, eu sofro há 60 anos. Eu disse: mas o que aconteceu? Ela me respondeu: eu traí meu noivo. Ele nunca ficou sabendo. Fui casada com ele muitos anos. Já sou viúva há vários anos. Mas aquele pecado está tão vivo na minha memória como se eu tivesse cometido hoje de manhã. Eu vivo numa masmorra. Eu vivo debaixo do chicote da culpa todo dia. Eu sou atormentado emocionalmente todo dia. Eu confesso que eu chorei com aquela mulher.
porque entendi que o diabo mantivera aquela mulher 60 anos num cativeiro, sem conhecer a graça de Deus, sem conhecer o perdão de Cristo. E eu preguei para ela, falei de Jesus, falei do amor de Deus, falei do perdão, falei da cruz, e aquela mulher se rendeu aos pés do Salvador naquela tarde. Tive o privilégio de batizá-la, de discipulá-la, mulher feliz, de bem com a vida, viveu mais de 10 anos, como a serva de Deus, mas vivera 60 anos ferida, no tronco, no pelourinho, no cárcere emocional, pessoas feridas. Se você notar comigo o texto, versos 2 e 3, perceberão que o principal alvo do inimigo é atingir a família, porque se você desestabiliza a família, você desestabiliza a igreja. Se você desestabiliza a família, você enfraquece a nação. Quando eu vejo hoje, pastor Anderson, autoridades, sejam elas dos poderes legislativo, executivo ou judiciário, atacando a família, tentando desconstruir a família, solapando os alicerces da família, é uma atitude suicida, porque não há sociedade forte com famílias doentes e fracas, não há nação forte sem famílias fortes, e o diabo quer atingir a família. O texto diz que os amalequitas levaram os filhos, as filhas e as mulheres prisioneiros cativos. Pense comigo se o marido pode estar bem, sabendo que a sua mulher está escravizada, nas mãos do inimigo. Pense comigo se um pai e uma mãe podem estar bem, se sabe que os seus filhos estão escravos, dominados pelo inimigo. Não tem paz na família, não tem sossego na família. E tem muitas pessoas, irmãos, que hoje ainda estão prisioneiras de um vício. Hoje, estatisticamente, 30% dos homens e 18% das mulheres são prisioneiros de pornografia. Prisioneiros, ativos. Deixa eu lhes contar um exemplo do que eu quero dizer. Outras formas de cativeiro. Um dia uma pessoa da nossa igreja chegou para mim e disse assim: pastor Hernandes, eu quero comunicar ao senhor que eu estou deixando a minha mulher, estou deixando minhas 2 filhas, estou deixando a igreja, estou deixando o ministério que eu tenho na igreja, eu quero viver uma aventura. Pensa em todos os argumentos que eu consegui encontrar plausíveis para dissuadi-lo, nada valeu, nada valeu. Aquele homem saiu de casa, abandonou sua mulher, abandonou suas filhas e foi morar com outra mulher, adepta da Umbanda. Eu ia na casa dele e tinha despachos na sua sala, e eu alertava, eu exortava, mas havia uma cegueira nos seus olhos, havia um tampão nos seus ouvidos. Esse homem começou a ir a cemitério à meia-noite, fazer despacho aos demônios, e eu usava todo tipo de argumento que eu podia usar, mas não resolvia. Um dia eu contei para ele uma história que eu vivi e que li em Quacisabanto, na África do Sul. Lá em Quacisabanto, entre os Zulus, existe uma prática, uma cultura. Quando um rapaz vai namorar uma moça, ele dá um lenço branco para a moça. Se o namoro terminar, a moça deve devolver o lenço branco para o rapaz. Se a moça não devolve o lenço branco para o rapaz, é como se ela estivesse dizendo: eu quero ser sua, dando, de certa forma, oportunidade para aquele rapaz avançar na sua intimidade e até abusar dela. Nós estávamos lá quando surgiu um fato desta natureza,
de um ex-namorado abusar de uma moça. Os pais levaram o caso às autoridades e perguntaram a ela: e você devolveu o lenço branco para o rapaz? Quando o namoro terminou? Ela disse: não. Então não podemos fazer nada, essa é a nossa cultura. Eu disse para aquele homem: você precisa devolver o lenço branco. Passaram-se 15 dias, eu estava atendendo uma pessoa no gabinete pastoral, o telefone tocou. Atendi, era ele. E ele disse assim: pastor, venha na minha casa agora, eu quero devolver o lenço branco. Corri para lá. Me assentei numa cadeira, de frente a ele, e ele sentado num sofá. E esse homem tremia da cabeça aos pés. E a roupa dele ficou encharcada de tanto que ele suava. Eu sabia a natureza da batalha espiritual que ele estava travando. E eu disse: você está pronto a devolver o lenço branco? Ele disse: pastor, eu preciso devolver. E eu disse: então, você vai pegar uma caixa e tudo que você tem nessa casa de feitiçaria, você vai jogar aqui dentro dessa caixa, nós vamos botar fogo. E ele começou a trazer aventais, e ele começou a trazer velas, e ele começou a trazer correntes, e ele começou a trazer patuás, e ele começou a trazer roupas brancas, e encheu aquela caixa. Agora nós vamos pegar 1 litro de álcool, vamos levar para o quintal, embeber, jogar álcool nisso aqui tudo e botar fogo. Assim fizemos. E o rapaz pega um palito de fósforo, risca e não pega fogo. Risca o segundo palito de fósforo e não pega fogo. Esse homem deu uma gargalhada cavernosa e diz: não vai pegar fogo. E eu disse: vai pegar em nome de Jesus, porque agora quem vai riscar o palito sou eu. Quando eu risquei o palito, o fogo pulou na caixa, e esse homem deu um grito desesperador e caiu desacordado aos meus pés. Eu clamei pelo nome de Jesus e o Senhor o trouxe à consciência, e ao trazê-lo à consciência, quebrantou o seu coração, e ele se levantou arrependido, quebrantado, de volta para Jesus. Mas ele estava prisioneiro, estava cativo. Há muitas pessoas cativas. Se vocês notarem ainda o texto, uma outra artimanha do inimigo está aí no versículo 6. Está escrito: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Essa é outra artimanha do inimigo. Ele provoca o problema e depois joga uma pessoa contra a outra. Não é esse o problema hoje às vezes? Marido culpa a esposa culpa o marido, os pais culpam os filhos culpam os pais. E o verdadeiro protagonista da tragédia sai de cena e atiça as vítimas do problema a se engalfinharem, a entrarem numa guerra, a entrar numa discussão. E um acusa o outro, e outro culpa o outro. Esses homens que querem apedrejar Davi eram seus aliados, eram os seus homens de confiança, eram os seus valentes, era gente que arriscava a vida por Davi, mas agora está contra Davi. Esse é o problema da família, irmãos. Não tem laço mais profundo do que o laço de sangue. E muitas vezes, vocês e eu conhecemos casos de famílias onde os pais guerreiam contra os filhos contra os pais, irmãos contra irmãos. De repente a família vira um pé de guerra. Gente de casa que não conversa um com o outro, que passa e não fala há meses com o irmão, com o pai, com o filho, com nora, com sogra. E o inimigo é quem instiga isso, e o inimigo joga uns contra os outros. Essa é a artimanha do inimigo, para atacar a família. Mas a outra artimanha, confira comigo, versículo 16. Quando Davi é levado para aquele local que o moço amalequita doente os orientou,
E eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e de Judá. Em outras palavras, quando o inimigo atinge a família, ele celebra isso. A grande pergunta que talvez nós deveríamos fazer hoje, nesta noite, é: onde a minha vida ou onde a minha família está produzindo festa? No arraial de Deus ou no território do inimigo? Porque ele luta contra a família, ele é inimigo da família, e quando nós damos alguma brecha, ele entra e ataca. Porque notem vocês, por que os amalequitas invadiram Ziclag? Porque Davi não estava lá, porque a família estava desguarnecida, porque Davi estava lutando uma outra guerra que não devia lutar. Eu tenho aprendido, pastor Anderson, quando a gente vai ficando com os cabelos mais brancos, a gente vai ficando mais seletivo em algumas coisas. Estava lendo essa semana, e até pregando sobre esse texto, quando Paulo diz assim: combati o bom combate. Tem combate, quando a gente é mais jovem, a gente entra nele. Mas depois que você fica mais velho, eu falei: puxa, que bobeira, né? Quanta energia, quanta discussão, quanto tempo. Sabe qual é o resultado disso? Zero. É negativo. Escolha os combates para você combater. Escolha as guerras para você guerrear. Não entre em combate ruim, não. Para você combater um combate, tem que ser um bom combate, senão não vale a pena. Quantas brigas, irmãos, quantas discussões, quantas batalhas verbais, quantas disputas nas feiras da vaidade, que não resulta em nada, que não produz nada, que não adianta nada, que não traz resultado de nenhum, nem para a vida, nem para a família, nem para a igreja, nem para o reino de Deus. Davi não estava tomando conta da família dele, e o inimigo vem. Então preste bem atenção nisso, não dê brecha, não abra o flanco, não deixe porta aberta, fresta aberta na sua vida, no seu casamento, na sua família, porque este inimigo é terrível. Ele não é piedoso, ele vem de forma implacável. Quando eu penso nessa questão de onde a minha vida vai produzir festa, me traz à memória uma cena bíblica que eu gostaria de descrevê-la. É a história do nosso amigo Sansão. Lembram dele? Sansão. Diz a Bíblia que o Sansão tinha algumas características. Primeiro, que a mãe dele era o quê? Estéril. Segundo, é que o nascimento dele foi uma comunicação do céu. Terceiro, que os pais dele tiveram muito cuidado de perguntar para Deus como é que vai ser a educação do menino antes de ele ser concebido. Quarto, ele nasceu para ser um libertador do seu povo. Aliás, o único juiz da história de Israel que fez carreira solo. Quinto, ao nascer, ele foi consagrado a Deus como nazireu. E conforme Números 24, o nazireu não podia fazer 3 coisas. O que ele não podia fazer? Não podia cortar o cabelo, não podia beber vinho, não podia tocar em cadáver. Pois bem, aí o Sansão um dia está caminhando com o pai dele, e vê uma moça filisteia. A moça é muito charmosa, muito bonita, muito atraente. Ele disse assim, o paizão dele: papai, quero aquela moça lá. Ô filho, você não sabe que essa moça é filisteia? Você não sabe que essa moça é do povo que nos oprime? Você não sabe que essa moça aí não tem o mesmo valor, os mesmos princípios que nós? Você não sabe que essa moça aí não adora o Deus que nós adoramos? Tem tanta moça bonita em Israel, você vai logo se engraçar com essa moça? Ele respondeu assim: eu quero é aquela, porque só daquela me agrada.
Em outras palavras, não quero papo não, velho, eu quero e pronto, e me atende logo. Agora a nota de rodapé. Eu estou falando para um grupo de pais, mas agora nós vamos orientar os nossos filhos. Eu nunca vi um rapaz e uma moça que, tendo desobedecido pai e mãe no quesito namoro e casamento, tenha sido feliz no casamento. Não importa se o pai é quadrado ou redondo, o papel de pai e filho, o papel dos filhos é honrar pai e mãe, mormente nessa área. É por isso que eu disse hoje de manhã que nós pais precisamos ter coragem de interferir no namoro dos nossos filhos. Pois bem, quando estão indo para lá, para a casa da moça, diz a Bíblia que no meio de um vinhedo, salta um leão novo em cima do Sansão. E o Sansão, que era um gigante, pega o leão, rasga-o como se rasga um cabrito e joga do lado de fora da estrada. Bom, eu acho isso até engraçado, hilário, porque eu não rasgo um coelho. Quanto mais um leão ou um cabrito. Já tentou rasgar um cabrito? Hã? Tem que ser muito homem, não? Aí, no dia do casamento, talvez até com aquela gravatinha borboleta, aquele smokezinho bem bonito, ele lembrou do negócio. Falou, pai, espera um pouquinho aqui. Entrou lá, a caveira do leão está lá. E na caveira do leão tinha um enxame de abelhas. E ele enfia a mão lá dentro, talvez tenha recebido algumas picadas de abelhas. Pega um favo de mel, não contou nada para o pai de onde vinha o mel. Chupou o mel, ainda deu para o pai. Quebrou ali o primeiro voto dele. Ele não podia tocar em cadáver. Procurou doçura no que estava podre. Procurou prazer naquilo que era proibido. Deu o primeiro pontapé rumo à queda, ao fracasso. Mas diz a Bíblia que ele vai para o casamento. E está escrito em Juízes que ele deu uma festa. Porque esse era o costume dos jovens da época, um banquete. Agora, o costume dos jovens da época eram banquetes regados a vinho, e muito vinho. E ele era o quê? Um nazireu. E aqui para mim está um princípio, irmãos, soleníssimo. É que Saul não teve peito para dizer o seguinte: eu sou nazireu, a minha festa tem que ser diferente. Eu sou o quê? Eu falei Saul? Não, quando eu falo Saul, estou querendo falar Sansão, vocês entendem isso? O Sansão não teve peito para dizer: eu sou diferente, eu sou nazireu, a minha festa é diferente. Por que eu estou trazendo isso aqui, irmãos? Eu não sei como é que o pastor Anderson tem lidado com isso aqui em Minas, eu não sei que você, colega, tem lidado com isso na sua região, mas eu estou lhes dizendo algo que eu escuto Brasil afora, de norte a sul, de leste a oeste. As festas de casamento dos crentes hoje estão virando uma vergonha. Quanto mais rica a família, pior. Você tem um culto lindo na igreja, um culto maravilhoso, maravilhoso, músicas celestiais, um sermão assim inspirador. Você sai de lá com o coração quebrantado. Aí você vai para um cerimonial, olha lá, o pau quebra. Hoje, mas o pau quebra. A música que rola lá não tem nada a ver com Deus mais. Tem um negócio aí de DJ, que é um negócio assim, complicadésimo. O som é insuportável. Algumas vezes, pastor Anderson, eu fico um pouquinho para dar um pouquinho de honra à família e sai de fininho, porque senão sai zonzo, zureta.
As luzes se acendem como uma boate, e o povo de Deus, chapado, cai na pista de dança, e vai para casa de madrugada com as pernas bambas, bêbados. E quando você vai argumentar, fala: pastor, mas eu tenho muitos ilustres convidados, doutor fulano, deputado das quantas. Falou: meus irmãos, que tome água e guaraná, qual o problema? Quem está dando a festa é você. E posso lhes garantir que você pode fazer uma festa de arromba, sendo um nazireu, sendo um servo de Deus, não tendo que copiar o mundo. Se nós, irmãos, não botarmos o pé no freio dessa cultura, é só olhar o que aconteceu na Europa, só olhar o que está acontecendo na América. A secularização vai entrando, e daqui a pouquinho nada tem nada a ver mais. E às vezes viramos um Sansão, nós damos um banquete, porque esse é o costume dos jovens da época, nós imitamos o mundo, e nós queremos fazer que agrada o mundo, porque nós não temos coragem de dizer: não, a minha festa é diferente, a minha festa vai ser diferente, porque eu tenho um outro compromisso com o meu Deus. Mas as queixas hoje não estão vindo dos crentes mais não, estão vindo dos descrentes mesmo. O pessoalzinho é chapado, hein? O pessoalzinho gosta do mel, hein? Já escutei demais esse trem. Garçom não crente, o pessoal da sua igreja, fraco não, hein? Varão, o negócio pega. E no domingo, na escola dominical, com a Bíblia na mão, entendeu? Aí a música celestial de novo, aí volta o disco. Os que aguentam ir no domingo, no outro, não é no domingo seguinte, não, no outro domingo. Bom, então Sansão já quebrou o primeiro voto, quebra o segundo também. Ele não podia beber bebida forte, mas deu um banquete. Só que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O Sansão gostava de brincar com coisa perigosa. Fez uma proposta no casamento, um dilema lá, para ganhar um troco, para humilhar os filisteus. A mulher dele disse assim para ele, os inimigos disseram: você tira esse segredo do seu marido e conta para nós, porque senão nós vamos matar a sua família. Tem graça um negócio desse? Aí o Sansão teve que abrir o coração para a mulher contar qual era o enigma que ele estava propondo, para que a família dela não morresse. Aí o Sansão tem que sair da festa de casamento para matar 30 filisteus. Tem graça um trem desse? No meio da festa? Nem lua de mel teve, devia para o livro dos Guinness. Quando ele volta da matança, o sogrão dele tinha dado a mulher dele para outro homem. Aí ficou com muita raiva, incendiou a campanha dos filisteus. Aí os filisteus o prenderam, amarraram, ele quebrou aquelas cordas todas, matou 1000 filisteus com a queixada de um jumento. Aí diz a Bíblia que ele desceu para Gaza, se deitou com uma prostituta, um homem de Deus, um nazireu. E diz a Bíblia que eles encurralam a cidade de Gaza, ele sai com os portões da cidade nas costas e com o pecado da cidade no coração. E agora ele deita no colo da Dalila e começa a brincar de novo. Se você fizer isso, eu perco a minha força. Se você fizer aquilo outro, eu perco a minha força. Se você fizer aquilo outro, eu perco a minha força. E chegou um momento que diz a Bíblia que ele foi tomado por uma impaciência de matar, porque a Dalila muito jeitosamente ia seduzindo aqui, ia seduzindo acolá, para arrancar dele o segredo, porque ela tinha recebido uma grana preta dos filisteus, para arrancar dele o segredo, até que arrancou. Não, de fato, a minha força está nos meus cabelos. Na verdade, a força dele não estava nos cabelos, a força dele estava em Deus. O cabelo era apenas um símbolo. Cortaram o cabelo dele. E diz o texto que ele diz: ainda desta vez eu me livrarei. Quando ele tentou se livrar, não conseguiu mais. Deus já tinha se afastado dele. Aí vazaram os olhos dele. A palavra Sansão significa sol, ou pequeno sol, ou luz.
ficou cego nas trevas. Ele era o libertador, ficou cativo. Ele que trazia glória ao nome de Deus foi levado para o templo de Dagon. E lá eles zombaram do Deus de Israel. E Sansão está no meio desse horrendo espetáculo. Porque ele, por ter brincado com o pecado, foi motivo de festa no arraial do inimigo e não no acampamento de Deus. Irmão, se nós parássemos aqui, eu acho que seria muito pesado para nós, a gente ficaria muito deprimido. Mas vamos ver então o que Davi fez para sair dessa. Primeira coisa que Davi fez, confira comigo. Versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Eu acho isso incrível. Davi é um cara valente. Davi é um cara guerreiro. Davi é um cara durão. Mas tem hora, queridos, que a gente precisa chorar. E chorar em público. Chorar para todo mundo ver. E chorar para mostrar que alguma coisa está errada e você não vai se conformar com o caos. Quem chora está dizendo isso. Eu preciso de socorro. Eu não tenho mais o que fazer. As minhas alternativas acabaram. Ou Deus intervém, ou Deus faz um milagre, ou eu pereço. E essa é a pergunta que hoje eu quero fazer a você. Até que ponto você e eu temos chorado pelos motivos que nos deviam fazer chorar? Porque às vezes a gente chora por outras razões. Mas chorar pelos filhos, chorar pelo casamento, chorar pela família que está sendo atacada. Há um pastor que ainda hoje é muito relevante nos Estados Unidos e talvez deve vir ao Brasil ano que vem para um congresso nosso lá em Pinheiros, pastor Tim Simbala, da igreja do Tabernáculo do Brooklyn, nos Estados Unidos. Ele tem um ministério de música até hoje muito relevante nos Estados Unidos, sobretudo coral. E ele narra num dos seus livros que um dia ele chegou em casa e a sua filha primogênita, que era adolescente, disse assim para ele: papai, eu não quero saber mais da igreja, eu não quero mais saber do seu Deus, eu não quero mais saber desse negócio de religião, eu quero é curtir a vida, e eu vou sair de casa. E o pai pediu, insistiu, chorou, nada adiantou, aquela menina botou uma mochila nas costas, saiu porta fora, foi embora de casa. Eu não sei que estabilidade emocional um homem tem para uma hora dessa, eu não sei se eu suportaria isso. Ele pensou em largar o ministério. Um dia um amigo dele ligou para ele da Flórida e disse: pastor Tim Simbala, esquece essa menina, toca a sua vida, toca o seu ministério, ela não está nem aí com você. Mas e que pai esquece uma filha? Que mãe esquece um filho? Ele relata num dos seus livros que numa determinada vigília da igreja, um fato aconteceu. Eles estão orando e levantou uma senhora, uma irmã da igreja, e disse assim: pastor Tim Simbala, a nossa igreja nunca levantou um clamor em favor da sua filha. A nossa igreja nunca chorou diante de Deus pela sua filha. E ele disse que naquela noite, como o pastor Anderson nos pediu para fazer grupos de oração, ilhas de oração, eles fizeram uma única ilha, rodearam os bancos, todos com as mãos dadas. E naquela noite, ele disse que aquele templo se transformou numa sala de parto, de gemidos, de soluços, de choro. Quando ele chegou em casa, de manhã, de madrugada, ele disse para sua esposa assim: querida, eu não tenho dúvidas de que Deus libertou nossa filha nessa madrugada. 2 dias depois, bem cedinho, a campainha tocou. A mãe foi à porta para atender, era sua filha, em lágrimas. Ela corre na direção do quarto onde estava seu pai, gruda nas pernas dele e pergunta assim: papai, por favor, o que aconteceu há 2 dias de madrugada? O que aconteceu? Eu estava em casa, parece que escamas caíram nos meus olhos, eu estava embrutecida,
Eu quero dizer para o Senhor que Deus tocou a minha alma, e eu estou de volta para a minha família, estou de volta para a minha igreja, estou de volta para o meu Deus. Deus restaurou a minha vida. Irmãos, nós não geramos filhos para a morte, nós não geramos filhos para o cativeiro. Os nossos filhos são filhos da promessa. Nós não podemos desistir dos nossos filhos, abrir mão dos nossos filhos, em nome de Jesus. Segunda coisa que Davi fez, preste atenção, versículo 6, está escrito que Davi muito se angustiou. Eu gosto dessa expressão. Tem angústia que é ruim, tem angústia que é necessária. Pense, eu já vi duas cenas que me chocaram tanto. Pastor é fogo, né? Pastor, às vezes, ele sofre, parece que ele sofre fora da dose certa. Um dia nós estávamos com uma família enfrentando uma crise muito grande, mas muito grande, pensa numa crise grande. E quando nós recebemos uma notícia pior ainda do que a crise estava, uma notícia assim que é para deixar todo mundo com a cara no chão. Nós saímos de uma vigília da igreja para ir visitar a família, que tinha recebido a trágica notícia de um membro da família. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou tocar a campainha? Eles devem estar arrasados demais, deve estar assim, um pranto só. E eu quebrado, eu machucado. Quando eu chego, toco a campainha, a irmã veio me atender com um sorriso 9h15. Sabe que é sorriso 9h15? Eu tomei um susto, porque eu estava arrebentado. Eu jamais imaginava aquela cena de encontrar um membro da família alegre, normal. Outro dia, um membro da família, uma pessoa da igreja, o filho morreu afogado, e eu falei, meu Deus, eu vou chegar na igreja agora e encontrar a mãe, como é que eu vou fazer? Como é que essa mãe deve estar caída, prostrada, machucada. Chego lá, a mulher feliz, pastor, aqui vamos sorver, dá um abraço, sorrindo. Eu estou saco, cheguei no lugar errado. Porque eu já escutei alguns pastores, não, funeral de crente é festa coisa nenhuma, é festa porque não é na sua família, é festa porque não é com você. Funeral é lugar de choro mesmo. Até Jesus chorou. Leia a Bíblia, os profetas choraram, os irmãos choraram, é choro mesmo. Isso não significa falta de convicção, isso não significa falta de certeza, isso não significa falta de esperança em Cristo Jesus, mas a hora da morte você chora. Tem hora que é hora de você se angustiar mesmo. Eu não posso imaginar um pai cuja filha está na mão do inimigo, a mulher está na mão do inimigo, o inimigo veio, queimou tudo, feriu tanta gente, eu estou lá feliz, tudo bem, está tudo na bênção, não está na bênção não, filho, você está angustiado mesmo. Essa angústia é dizer o seguinte, Senhor, eu não posso me conformar com o caos, eu estou reagindo a isso. Mas a terceira reação dele, a terceira coisa que ele fez, está aí no versículo 6 ainda. Davi, porém, se reanimou no Senhor, seu Deus. Eu acho isso lindo demais. Sabe qual é a cena que eu vejo aqui? Eu vejo Davi como um pastor, e ele era um pastor. Eu acho que para esse grupo dos 600, que eram gente amargurada de espírito, que ele tratou, curou, levantou o ânimo e fez desse grupo um exército, eu acho que ele era o líder deles. Eu penso em pastor. Eu imagino um pastor cuja igreja tem 600 membros. Esses homens são os membros da igreja. Eu imagino agora os 600 membros querem matar o pastor. Não estão falando mal dele, não querem matar mesmo. Eu imagino eu, pastor desse grupo, que quer me matar, todo mundo, nenhum, por exceção, me defendendo. Eu não sei se eu aguentaria. Quando Davi está sendo massacrado, além das perdas, nas mãos dos inimigos, agora sofrendo um possível e iminente ataque dos amigos, diz o texto, Davi, porém, a conjunção adversativa aqui é muito forte. Davi, porém, Davi, apesar do problema, Davi, apesar da perda, Davi, apesar da oposição, Davi, apesar do ataque frontal do inimigo e agora dos aliados, Davi, porém, se reanimou no Senhor, seu Deus.
Em outras palavras, irmãos, quando você se volta para Deus, há esperança. Há esperança. Não tem problema tão grande da família que quando você se volta para Deus, Ele não tem a solução. Tem solução. Tem saída. Tem resposta. Eu estive, pastor Anderson, em Quacisabanto, em 91. Foi o lugar que mais marcou minha vida, onde teve um grande avivamento. E lá tem muitas histórias lindas. Até hoje, se você botar no YouTube, Quacisabanto, tem muitas histórias lindas. Em português tem um livro que o pastor Augusto Nicodemos compilou, Reavivamento na África do Sul. Acho que ainda está em circulação. Se você tem acesso ao inglês, eu sugiro a você God Among the Zulus, Deus entre os Zulus, de Kurt Koch. Mas o que me marcou é que tinha um problema para mim lá insolúvel, e que foi a base do avivamento. O pastor Hélio Stigen armava a sua tenda e pregava para os Zulus há muitos anos, mas resultados muito magros, muito pequenos. Quando um dia entra uma senhora, sentou no último banco, começou a chorar. Terminou o culto, eu fui lá conversar com ela. E disse, só está passando algum problema? Eu falei, estou sim. Qual o seu problema? O meu problema é que eu sou casada com um demônio. O meu marido é um demônio. Meu marido é um homem violento. Eu chego em casa, me espanca. Eu chego em casa, bato nos filhos, enxota os filhos para o mato. É um transtorno. O pastor orou com ela, aconselhou a ela, ela foi embora. No dia seguinte, lá vem a mulher, senta lá de novo, chorando. O pastor vai lá e fala, qual é o seu problema? Não tem problema, é aquele demônio que eu tenho lá em casa. Me espancou de novo. Terceiro dia, lá a mulher de novo. Pastor, qual é o seu problema? Aquele demônio, aquele homem chegou, espancou de novo, bateu nos filhos. Foi um inferno lá em casa essa noite. O pastor disse, você quer resolver o problema? Eu falei, resolver o problema? Você quer resolver? Não tem solução num problema desse não. Eu falei, tem. Você quer fazer uma coisa? Passa hoje numa loja, compra uma bacia nova. Quando esse homem chegar bêbado e violento, chama esse homem carinhosamente, querido, vem cá, deixa eu lavar seus pés. O senhor está louco? Eu nunca lavo os pés desse homem. Jogar água quente na cabeça dele, eu topo jogar, mas lavar os pés dele eu não lavo. Só quer resolver o problema? Com muito custo a mulher topou. Passou num souvenir, comprou uma bacia. O cara chegou esbravejando, praguejando. A mulher disse, querido, vem cá, senta aqui, deixa eu lavar seus pés. Ele estava muito bêbado, nem percebeu o que estava acontecendo. No outro dia, chega o cara bêbado de novo, querido, vem cá, senta aqui, deixa eu lavar seus pés. O homem arregalou os olhos, falou, mulher, você ficou doida? O que aconteceu com você? Não, é que eu fui na igreja, o pastor falou que eu devia lavar seus pés. O pastor falou para você lavar meus pés? É? Eu preciso conhecer esse pastor então. E foi. E no primeiro dia que ele foi, ele se converteu a Cristo Jesus. Essa família tornou-se a família central do avivamento da missão Quacisabanto. Os filhos desse casal se tornaram os missionários principais dessa missão. A filha desse casal, e eu escutei o testemunho pessoalmente dela, ficou 17 horas no caixão. Quando estava sendo levada para o cemitério, Jesus a ressuscitou. E ela era a regente do coral da missão Quacisabanto. Sabe por quê? Porque quando você se reanima no Senhor, seu Deus, o insolúvel, o improvável, o impossível acontece. Não tem causa perdida quando você se reanima no Senhor, seu Deus. Agora preste atenção. Quando o texto diz, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus, não foi uma reação carnal, não foi com bravata, não foi com arrogância. Ele se reanimou no Senhor, seu Deus, e caiu de joelhos para orar.
Agora pensa numa oração objetiva. A oração do Davi, irmãos, é uma coisa muito engraçada. É assim: perseguirei o bando, alcançá-lo-ei, se fosse hoje, em nome de Jesus, amém. Olha que coisa engraçada. Mas o que essa oração quer dizer? Essa oração quer dizer o seguinte: Deus, eu estou levando de goleada do inimigo. Eu devo aceitar passivamente a decretação da derrota ou eu devo reagir? É isso que ele está perguntando. E Deus responde para ele: persegue o inimigo, Davi, porque tudo que ele tomou de você, você vai trazer de volta. Em outras palavras, eu sou o Deus da restituição. Agora, o que Deus promete para você é vitória e não uma ausência de luta. Que tem gente que quer vitória, mas não quer esforço. Quer vitória, mas não quer batalhar. Preste atenção, oração não é um substituto da ação. Oração é a capacitação para a ação. E a luta foi tão renhida que dos 600 homens, 200 ficaram para trás, de cansados que estavam. Mas você que tem a promessa, você não vai retroceder, você não vai desistir, você não vai abrir mão da vitória. Por isso a Bíblia diz que Davi foi, que Davi lutou, que Davi venceu, que Davi tomou tudo de volta, as coisas pequenas, as coisas grandes, os filhos, as filhas, as mulheres, o despojo, tudo Davi tornou a trazer. A pergunta que eu faço para você hoje, nesta noite, é essa: o que é que você tem, que Deus lhe deu, e que hoje foi perdido, ou que hoje foi saqueado, e que hoje você não tem mais? O diálogo na sua casa? O romantismo no seu casamento? O afeto com seus filhos? O culto doméstico? O que é que já teve e não tem mais? O brilho. Em nome de Jesus, tome de volta isso. Ou talvez você que é marido, você que é mulher, houve um problema na vida, houve um resvalo, houve uma queda, houve um fracasso, houve um problema, houve um acidente de percurso. Em nome de Jesus, retome a sua vida, retome a sua caminhada, perdoe, peça perdão, recomece, restaure o que está quebrado, aquilo que está na mão do inimigo, toma de volta em nome de Jesus e recomeça a sua vida. A Bíblia diz que Davi não deixou nada nas mãos do inimigo. E eu queria concluir, trazendo à memória esclarecida de vocês um fato muito curioso, que está lá em Êxodo. Vocês sabem que Êxodo é o livro de mais forte mensagem de batalha espiritual que nós temos na Bíblia. O faraó é um símbolo do diabo, o Egito é um símbolo do mundo, Israel é um símbolo da igreja, e o Êxodo é um símbolo da redenção. A caminhada do deserto é um símbolo das provas da vida cristã. A terra prometida é um símbolo da bem-aventurança eterna. Quando Moisés estava retirando o povo de Israel do Egito, Faraó fez 4 propostas para Moisés, para reter o povo no Egito. Primeira proposta: Moisés, vocês não precisam sair do Egito. Sirvam a Deus no Egito mesmo. Levanta altares no Egito mesmo. Em outras palavras, você quer ser crente? Você quer ser presbiteriano? Você quer ser batista? Você quer ser reformado, calvinista? Você quer ser isso? Você quer aquilo? Não tem problema não. Pode ser. Não sai do Egito não. Aqui é tão bom, aqui a liberdade é maior. Aqui nada é proibido. Aqui nada tem nada a ver. Levanta o altar aqui mesmo. Você não precisa mudar nada. Essa proposta é do diabo. Deus não nos salvou no pecado, Deus nos salvou do pecado. O Egito não é nosso lugar. Ali é terra de escravidão. E fomos chamados para a liberdade. Aí o faraó mudou de opinião. Partiu para a segunda proposta.
Tá bom, vocês querem ir? Podem ir. Mas não vá muito longe, não. Vamos ser bons vizinhos. Quando você sentir saudade do Egito, você dá uma pulada cá. Agora a proposta é mais sutil. Você pode ser crente, mas também não vá com muita sede ao pote, não. Não seja muito radical também, não. Curta o melhor do mundo também. Domingo você está na igreja. Mas de segunda a sábado você faz o que você quiser. Vão dividir o coração. Metade para Deus, metade para o Egito. Moisés recusou essa proposta. Aí o faraó partiu para a terceira proposta. Não, tá bom, então pode ir embora todo mundo. Os velhinhos de cabeça branca pode ir tudo. A moçada fica no Egito. Os velhos servem a Deus, os filhos servem o Egito. Vamos dividir a família. Tem gente mais do lado de cá, fica um pouco aqui. Que proposta perigosa. É a ideia de que jovem tem que curtir a vida, aproveitar a juventude, que a juventude passa. Pastor, passa alguns apertos, viu? Um dia eu fui convidado para pregar numa igreja presbiteriana, diga-se de passagem, uma das maiores do Brasil, uma belíssima igreja, uma belíssima cidade. E era um trabalho da juventude. E eu tenho uma fraqueza como pastor. Se existe uma coisa que me deixa embaraçado, é me convidar para pregar e me dar o tema de pregar. Você vai pregar sobre tal assunto. Isso me atrapalha todinho. Eu não gosto de trabalhar tema, eu gosto de expor um texto. Mas me deram o tema de santidade. Era um trabalho da juventude. Eu cheguei lá e preguei. Quando eu terminei de pregar, um grupo de jovens, eu não sabia quem era, mas era a liderança, me tomou pela mão, literalmente. O senhor vem com a gente. E me foi conduzindo para um corredor. Me levar para dentro de uma sala. Fechar a porta. E o jovem botou o dedo no meu nariz. O senhor é um homem retrógrado. O senhor é um homem ultrapassado. O senhor está pensando o quê? Nós somos jovens universitários. Qual é o problema da gente tomar nossa cerveja? Se nós irmos numa boate. Nós somos jovens, a juventude passa. Domingo nós estamos na igreja, comprometido com a igreja. Eu tomei um susto, pensei que eu fosse apanhar. Depois dessa esfrega e dessa reprimenda, eu disse para os jovens assim: olha, pois eu vim aqui, vocês que me convidaram. Eu não vim aqui porque eu quis vir. E outra, vocês me deram um assunto para falar. Agora, antes de ir embora, eu preciso dizer para vocês algumas coisas. Eu quero dizer só duas. Tá bom, não precisa de mais duas, não. A primeira delas é 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu disse: vocês querem ir para a boate? Pode ir. Querem encher a cara? Pode também. Mas tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser para a glória de Deus. Então, da próxima vez que você for para a boate, vá e fala: eu estou aqui, senhor, mas para a tua glória, hein? Estou enchendo a cara, mas é para a tua glória. Se conseguirem, vão em frente. E a segunda coisa que eu quero dizer para vocês é Colossenses 3,17: tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por isso graças a Deus Pai. Então, quando você for para a boate, você fala: eu estou aqui em nome de Jesus, e glória a Deus que eu estou nesse negócio aqui. Quando você estiver enchendo a cara, você tem que: Senhor, eu estou aqui em nome de Jesus, e louvado seja o Senhor que eu estou enchendo a cara. Se conseguir, vai em frente, e até logo, e fui embora. Fui mesmo. Mas Deus, que gosta de humilhar a gente às vezes, me pega outra peça. 10 anos depois, eu recebo um convite da mesma igreja. Esqueci do fato. Esqueci, verdade, esqueci. Quando eu chego na igreja, logo de cara uma irmãzinha chega para mim e faz a pior pergunta que se faz para um pastor. Nunca faça mais essa pergunta para um pastor. Coitado dele. O senhor se lembra de mim? Essa pergunta é horrorosa. Você constrange o coitado. Você deixa a pessoa constrangida, amarela, vermelha. Então nunca pergunta isso. O senhor se lembra de mim? Não, não faça essa pergunta.
Eu pensei 2 vezes, pensei 3 vezes, olhei para a mulher, tornei a olhar, falei, só me perdoa, mas não lembro não. Ela disse assim, pois eu sou mãe do rapaz que botou o dedo no seu nariz. Falei, pronto, vou apanhar agora, não apanhei da primeira, apanhei da segunda. Falei, e aí? E o seu filho? A mulher me disse assim, pastor, o meu filho hoje é um homem de Deus. Aquele confronto que o senhor fez com ele lá no gabinete mudou a história dele. O meu filho caiu em si, se arrependeu. É um servo de Deus, é um líder na igreja, é um homem cheio do Espírito Santo. Eu preciso dizer isso para você. Lugar de jovem curtir a vida é na presença de Deus. É só na presença de Deus que tem plenitude e alegria. Mas aí o faraó partiu para outra proposta. Tá bom, vocês querem ir embora, vai todo mundo então. Agora, o rebanho de vocês fica. Vocês servem a Deus, o dinheiro de vocês serve ao Egito. A ideia é a seguinte: o que eu tenho é meu e ninguém tasca. Eu faço o que eu quero. Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos, muito sinceramente. O crente que não tem o bolso convertido, muito provavelmente não tem o coração convertido. Nós estamos vivendo uma época, pastor Anderson, onde as igrejas sérias são atacadas nas redes sociais de forma intensa, ao afirmarem que nós cremos nos dízimos e somos dizimistas. Toda vez que eu posto alguma coisa nas redes sociais sobre dízimo, é uma chuvarada de críticas. Tem teses de doutorado contra o dízimo. Tem pastores evangélicos pregando contra o dízimo. E se existe uma pregação popular que o povo gosta, é dizer, não, você não precisa ser dizimista não. Porque se existe um pecado que está incrustado no coração do homem, chama-se avareza. E a resposta de Moisés a Faraó para mim é fenomenal. O Faraó disse, os rebanhos ficam. E Moisés respondeu, Faraó, você quer saber de uma coisa? Nenhuma unha vai ficar no Egito. Você quer os rebanhos? Pois nenhuma unha vai ficar no Egito. Tudo que nós somos, tudo que nós temos é de Deus e vai estar a serviço de Deus. Até hoje eu não sei para que serve uma unha. Deve servir para alguma coisa. Mas meu amado irmão, você que está aqui hoje, se você não é um dizimista ainda, em nome de Jesus, reconsidere isso. Reconsidere isso. E sabe quem tem mais dificuldade de ser dizimista? Não é quem ganha salário mínimo, não. É quem ganha muito dinheiro. Acerte a sua vida com Deus. E você não está fazendo favor nenhum em ser dizimista, sabia? Nenhum. Você só está devolvendo o que não é seu. Agora, se você reter mais do que é justo, é pura perda. Vaza entre os dedos. Nenhuma unha vai ficar no Egito. O que nós somos e temos pertence a Deus. Então a minha palavra final hoje é essa para você. Tome de volta o que o inimigo levou. E não deixe nada nas mãos do inimigo. Tome de volta. Porque o seu Deus é o Deus da restituição. Vamos ficar em pé. Pastor Anderson, vem orar por nós, por favor.